Bom, então hoje nós vamos começar o quarto capítulo da segunda parte do livro 50 anos depois. O capítulo que se chama de Minturnes a Alexandria. Na sequência, né, na semana passada, nós terminamos o capítulo que a Célia estava naquela estrada de amargura, chamava o capítulo, e que ela teve um encontro com o avô dela, o Quinéio Lúcio, espiritualmente, né? Ele esteve na caverna onde ela encontrou, amparou ela, esclareceu ela com uma série de coisas, e aí depois colocou ela para descansar. Inclusive, uma das informações que o avô passou para ela é que aquele bebê que ela estava carregando, que ela achava que era algo muito do acaso, era o espírito do próprio Ciro reencarnado já. E aí, então, nós vamos seguir a partir daí. Ela dormiu ali na caverna, né? Mais em paz, mais tranquila. E vamos começando aqui, então, o quarto capítulo daqui em diante. Enquanto a vida familiar de Fábio Cornélio transcorria na cidade imperial sem acidentes dignos de menção, sigamos a filha de Elvídio Lúcio na sua via dolorosa. Então, lá em Roma, desde que ela saiu, nada digno de nota e digno de importância para nos relatar. Então, Emmanuel segue descrevendo a trajetória da vida da Célia. Levantando-se pela manhã, Célia alcançou a povoação de Fonde, em cujas cercanias uma criatura generosa acolheu-a por um dia com ternura e bondade. Foi o bastante para se reconfortar das caminhadas ásperas, porque no dia seguinte punha-se novamente a caminho em direção a Itri, a antiga Urbs Mamurrarum, aproveitando o mesmo traçado da Via Ápia. Então, ela ainda está na peregrinação dela. Passou por Fonde, um espírito, uma alma boa, né, acolheu ela por um dia e ela seguiu ainda na Via Ápia para a próxima cidade. Em caminho, teve a satisfação de encontrar a carreta de Gregório, aquele que tinha dado carona para ela lá um pouco atrás. O mesmo carreiro humilde que a deixara na antevéspera nas montanhas de Terracina, circunstância que lhe trouxe ao coração muita alegria. Nas dificuldades e dores do mundo, a fraternidade tem elos profundos, jamais facultados pelos gozos mundanos, sempre fugazes e transitórios. Gregório ofereceu-lhe o mesmo lugar ao seu lado num gesto de proteção que a jovem aceitou, considerando-o uma bênção do alto. Mais uma vez, né? Com certeza isso é o amparo, né, do alto. Desta vez, reconheceram-se como dois bons amigos de outros tempos. Falaram da paisagem e dos pequenos acidentes da viagem, rematando Gregório com uma pergunta cheia de interesse. Tem a senhora outros parentes além de Fonde? Porque não sei se vocês se lembram, ela falou que estava indo visitar parentes em Fonde, nessa cidade, né? Mas ela já tinha passado de Fonde agora. Não me pareceu pequeno o sacrifício em aventurar-se a uma jornada tão longa como a de anteontem. Como consentiram prosseguir-se outra viagem a pé? Quer dizer, aí ele está pensando, puxa vida, que parentes são esses, né, que deixaram você seguir nessa viagem tão perigosa? Sim, meu amigo, respondeu buscando desviar a sua afetuosa curiosidade. Meus parentes de Fonde são paupérrimos, e não desejo voltar a Roma sem rever um tio enfermo que reside em Minturnes. Então, Minturnes é uma próxima cidade que ela coloca como objetivo dela agora para o Gregório, como para desviar a atenção dele e não levantar suspeitas, né, do que ela da verdadeira situação dela. Ainda bem, murmurou o generoso plebeu, satisfeito com a resposta. Sendo assim, poderei levá-la hoje até o fim da sua jornada, pois vou além das lagoas da cidade. Então o Gregório iria passar por Minturnes. E aí falou: ai, que bom, então eu posso te levar até onde você vai dessa vez. A marcha continuou entre as gentilezas de Gregório e os agradecimentos de Célia,
que lhe apreciava a bondade comovida. Somente ao cair da tarde o veículo atingiu os arredores da cidade famosa. Despedindo-se do carinhoso companheiro, a jovem cristã atentou na paisagem soberba que se desdobrava aos seus olhos. Uma formosa vegetação litorânea repontava dos terrenos alagadiços num dilúvio de flores. A primeira porta da cidade estava a alguns metros, e todavia o seu amor pela natureza fê-la estacionar junto das árvores, das grandes árvores do caminho. Então ela estava encantada com a beleza natural ali na entrada da cidade e fez até, apesar de já ter chegado, já ter que entrar, fez ela ficar algum tempo ali admirando. O sol em declínio enviava à tela florida os seus raios agonizantes. Dominada por grandiosos pensamentos e experimentando um novo alento de vida, com a palavra de verdade e de consolação que o avô lhe trouxera na véspera, dos confins do túmulo, começou a orar, agradecendo a Jesus as suas graças sublimes e infinitas. Olha isso, né? Ela chega a agradecer, ela estava fazendo uma oração agradecendo, né, as graças infinitas que ela recebia pela beleza da natureza, por ter chegado na cidade, pelas mensagens que ela recebeu do avô na noite passada, né, na noite anterior, ali dentro daquela caverna. Então, uma pessoa que mostra o seu espírito de gratidão o tempo todo, né? Apesar de tantas dificuldades. No seu caricioso embevecimento, contemplou a figurinha mimosa que se agitava em seus braços e beijou-lhe a fronte num arroubo de espiritualidade. Na véspera, haviam recebido a hospitalidade da natureza, mas agora, ante as fileiras de casebres ali próximos da estrada, consultava a si própria sobre o melhor meio de recorrer à piedade alheia, contando, porém, como das outras vezes, com o amparo de Jesus. Então ela não tinha parente nenhum ali, né? E ela chega na cidade grata, mas não tendo a mínima ideia de como fazer para pedir o auxílio para algum deles, né? Alguma daquelas casas que estavam ali na entrada da cidade. Sempre contando com o amparo de Jesus, que lhe forneceria a inspiração mais acertada por intermédio dos seus lúcidos mensageiros. Foi então que reparou numa choupana rodeada de laranjeiras, onde a vida parecia ser a mais simples e mais solitária. Então, olha como a conexão e aí a inspiração vai traçando os caminhos, né? Alguma casa ali chamou a atenção dela. Seu aspecto singelo emergia do arvoredo a 200 metros do local em que se encontrava. Mas, como que atraída por algum detalhe que não poderia definir, Célia alcançou a trilha e bateu à porta. Brilhavam no céu as primeiras estrelas. Depois de muito chamar, sentiu que alguém se aproximava com dificuldade para dar voltas ao ferrolho. E não tardou, tivesse diante dos olhos surpresos uma figura patriarcal e veneranda que a acolheu com solicitude e simpatia. Era um velho de cabelos e barbas completamente encanecidos. As cãs prateadas realçavam-lhe os nobres traços romanos, irrepreensíveis. Aparentava mais de 70 anos, mas o olhar estava cheio de ternura e de vida, como se os seus raciocínios estivessem em plenitude de maturidade. Estendendo-lhe as mãos encarquilhadas e trêmulas, Célia notou pequena cruz a pender-lhe do peito, fora da toga descolorida e surrada. Então, olhem a primeira coisa, né? Como a condução do alto, né? Realmente é certeira. Direcionou ela à casa de um que era um cristão. Ela reconheceu pela cruz no peito. Grandemente emocionada e compreendendo que se encontrava à frente de um velho cristão, murmurou humilde: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, minha filha, respondeu o ancião,
esboçando num sorriso o júbilo que aquela saudação lhe causava. Entrai na choupana do mísero servo do Senhor, e disponde dele, vosso servo, igualmente. A filha de Ovídio Lúcio explicou então que se encontrava no mundo ao desamparo, com um filhinho de poucos dias, abençoando a hora feliz de bater à porta de um cristão, que desde aquele instante passaria a encarar como um mestre. Desde logo estabeleceu-se entre ambos uma cordialidade e um afeto mútuos, tão expressivos, tão puros, que pareciam radicados na eternidade. Ouvindo-lhe a história, o ancião de Minturnes falou-lhe com brandura e sinceridade. Depois de examinar a tua situação, minha filha, hás de permitir que assista como um pai ou irmão mais velho, na fé e na experiência. É que também eu tive uma filha, perdida há pouco tempo, justamente quando vinha buscá-la para acompanhar-me no meu voluntário e bendito degredo na África. Então, olhem que coisa, né? Ele, já ouvindo a história dela, já se sente comovido e na obrigação de acolher ela e de realmente abrir as portas. Fala assim, eu posso, se você me permitir, te assistir, te cuidar como um pai ou um irmão mais velho, porque ele também tinha perdido a filha dele há pouco tempo. Parecia-se extraordinariamente contigo, e terei grande ventura se me olhares com a mesma simpatia que me inspirastes. Ficarás nesta casa o tempo que quiseres, ou necessitares. Vivo só após uma existência fértil de prazeres e de amarguras. Antigamente, a afeição de uma filha ainda me prendia o coração a cogitações mundanas, mas agora vivo somente na minha fé em Jesus Cristo, esperando que a sua palavra de misericórdia me chame breve ao seu reino para a verificação da minha indigência. Olha quem ela acha, né? Um cristão sozinho, velho, que só tinha Cristo, mais ninguém nesse mundo, e aí ela aparece. Sua voz entrecortava-se de suspiros, como se os mais atrozes padecimentos íntimos lhe azorragassem o coração, ao evocar reminiscências. Há mais de um ano, continuou, aguardo oportunidade para regressar a Alexandria. Mas o deperecimento físico parece advertir-me de que em breve serei forçado a entregar o corpo à terra da Campânia, malgrado ao desejo de morrer no pouso solitário aonde transportei o meu espírito. Então ele estava querendo voltar para Alexandria, ele queria pegar a filha e levar, mas a idade, né, ele está achando que ele não vai mais conseguir, que o corpo dele vai ser enterrado ali mesmo na Campânia, que é a região de onde se encontra ali Minturnes, a cidade que eles estão. Enquanto ele fazia uma pausa, a jovem aventou despreocupadamente. Sois romano, presumo pelos traços inconfundíveis da vossa fisionomia patrícia. Fitando-a bem nos olhos, como se quisesse certificar-se de toda a pureza e simplicidade da alma da sua interlocutora, o ancião respondeu pausadamente: Filha, tua condição de cristã e a candidez que se irradia da tua alma obrigam-me à maior sinceridade para contigo. Nesta cidade, ninguém me conhece tal como sou. Desde o dia em que me consagrei à instituição cristã, da qual participo no Egito longínquo, chamo-me Marinho para todos os efeitos. Dentro de nossa comunidade de homens sinceros e crentes, desprendidos dos bens materiais, fizemos votos solenes de renúncia a todas as regalias efêmeras da terra, a todas as suas alegrias, de modo a nos unirmos ao Senhor e Mestre, com a compreensão clara e profunda da sua doutrina. Enquanto os déspotas do império tramam a morte do cristianismo, suponho aniquilá-lo com o
com o suplício dos adeptos, fora de Roma organizam-se as forças poderosas que hão de agir no futuro em defesa das ideias sagradas. Então, olha isso. Ele hoje, né, vive com o nome de Marinho, mas não é esse o nome dele, porque ele vive numa comunidade cristã erradicada no Egito, né, que é em Alexandria, porque ele sabe que na capital perseguem os cristãos e visando a continuidade do cristianismo, na época, então, eles resolveram sair do foco principal, da onde estavam perseguindo, e montar as comunidades onde no futuro iriam dar a continuidade à informação, né, à passagem da Boa Nova. Olha lá, enquanto os déspotas do império tramam a morte do cristianismo, supondo aniquilá-lo com o suplício dos adeptos, fora de Roma, organizam-se as forças poderosas que hão de agir no futuro em defesa das ideias sagradas. Em todas as províncias da Ásia e da África, porque o Império Romano tinha províncias na Ásia, na África, os cristãos se articulam em sociedades pacíficas e laboriosas e guardam os escritos preciosos dos discípulos do Senhor e dos seus seguidores abnegados, protegendo o tesouro dos crentes para uma posteridade mais piedosa e mais feliz. Então, na época, eles entenderam que não adiantava continuar exposto, né? Porque isso seria atrair cada vez mais a atenção dos tiranos do governo e iria cada vez mais diminuindo o número de pessoas que estavam ainda com capacidade de continuar com a pregação do evangelho. Então, por isso, eles continuaram quietinhos, mas passando de um para o outro para poder, no futuro, num futuro mais tranquilo, conseguir passar a mensagem. Enquanto Célia o escutava com carinhoso interesse, o ancião de Minturnes continuava depois de uma pausa, como que preparando o próprio pensamento para maior clareza das suas recordações. A outrem, filha, não poderia confiar o que te revelo esta noite, levado por um impulso do coração. Então, olha isso, o que ele vai contar para ela nesse primeiro instante, né? Por confiança, é algo que ninguém ali sabe. Talvez meu espírito esteja acercando-se do sepulcro, e o mestre amado queira advertir indiretamente a alma culpada e dolorida. Há qualquer coisa que me compele a confessar-te o passado com as suas inquietudes e incertezas. Não poderia explicar-te o que seja. Sei apenas que a inocência do teu olhar de cristã, de filha piedosa e meiga, faz nascer-me no peito exausto os bens divinos da confiança. Meu verdadeiro nome é Lésio Munácio, filho de antigos guerreiros, cujos ascendentes se notabilizaram nos feitos da República. Minha mocidade foi uma esteira longa de crimes e desvios, aos quais se entregou o meu espírito frágil, visto o desconhecimento do ensino de Jesus. Então, olha que interessante, né? Esse ancião hoje, cristão, e totalmente, né, renunciando uma série de coisas, tinha uma vida inicial totalmente diferente. Trabalhava pelos romanos, pela República, né? Tinha uma mocidade cheia de crimes e desvios, porque ainda desconhecia os ensinamentos do Cristo. Então, olhem como também, né, naquela época, uma alma sincera, né, e receptiva aos ensinamentos de Jesus, como aquele conhecimento novo era capaz de transformar uma alma. Infelizmente, hoje em dia, os ensinamentos de Jesus são passados com uma banalidade que eu acho que a maior parte das pessoas ouvem e não se dão conta do tesouro que aquilo é, ou da importância que estão contidas nas mensagens do Evangelho, e agora, principalmente, nesse estudo
né, do Evangelho que o Espiritismo faz através do próprio Emmanuel com o Chico Xavier e tudo mais, né? Mas hoje em dia muita gente ouve falar de Jesus, conhece, fala, se diz cristã, mas não se converte como na época os verdadeiros adeptos se convertiam, né? Não trepidei noutros tempos em brandir a espada homicida, disseminando a ruína e a morte entre os seres mais humildes e desprezados. Auxiliei a perseguição aos núcleos do cristianismo nascente, levando mulheres indefesas ao martírio e à morte, nos dias das festas execráveis. Ai de mim, porém, mal sabia que um dia ecoaria em meu íntimo a mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso a caminho de Damasco. Depois dessa vida aventurosa, casei-me tarde, quando as flores da juventude já se despetalavam no outono da vida. Antes não o fizesse. Para conquistar o afeto da companheira, fui compelido a gastar o impossível, lançando mão de todos os recursos. Sem preparação espiritual, construí o lar sobre a indigência mais triste. Em pouco tempo, uma filhinha graciosa vinha iluminar o âmago escuro das minhas reflexões sobre o destino. Mas, atormentado pelas necessidades mais duras a fim de mantermos em Roma o nosso padrão de vida social, senti que a pobre esposa, tomada de ilusões, não beberia comigo o cálice da pobreza e da amargura. Com efeito, em breve o meu lar estava ultrajado e deserto. Então ele, né, acabou ficando pobre para conseguir construir e conquistar a pessoa que ele conquistou e teve uma filha com ela, né? Mas ele empobreceu e ele percebeu que, na verdade, os propósitos dessa esposa eram outros. E logo que pôde, então, ela traiu ele e abandonou ele com a filha. O questor Flávio Ilas, abusando da amizade e da confiança que lhe dispensava, seduziu minha mulher, desviando-a ostensivamente do santuário doméstico para escárnio de minhas esperanças e de meus sofrimentos. Desejei sucumbir para furtar-me à vergonha, mas o apego à filhinha me advertia que esse gesto extremo significava apenas covardia. Então ele pensou até em se matar, mas a filha, o bebê que ele tinha, né, fez ele enxergar isso de maneira diferente. Pensei então em procurar Flávio Ilas e a esposa infiel para trucidá-los sumariamente com um golpe de espada, como era de costume na época, e não só na época. Por muito tempo isso valeu dessa maneira, né? Se você tem aliás, hoje ainda em alguns povos, né, algumas regiões, ainda é assim que se pensa. Se manchou a honra da minha família, tem que ser lavada. Então, ou ele se mataria, ou ele mataria alguém, mataria quem fez o que fez. Então, ele pensou em ir atrás dos dois, da esposa infiel e do Flávio Ilas. Mas, quando buscava realizar o sinistro intento, encontrei um velho mendigo junto ao templo de Serapis, que me estendeu a destra dilacerada, não para implorar esmola, mas para dar-me um fragmento de pergaminho, que tomei sôfrego, como se recebesse secreta mensagem de um amigo. Depois de alguns passos, reconheci com assombro que ali se achavam grafados alguns pensamentos de Jesus Cristo e que depois vim a saber serem os do Sermão da Montanha. Olhem a capacidade, a força que tinha um papel com escrito de alguma coisa sobre os pensamentos de Jesus. Para ele, que tinha sido um perseguidor do Cristo, que muitos dos perseguidores provavelmente nem conheciam o que Jesus falava ou fazia, mas mesmo que tivesse acesso, um coração ainda muito
cheio de satisfações, né? Muito dentro de uma zona de conforto, não está aberto à palavra do Cristo. Aliás, por isso mesmo que Jesus fala, né? Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Então ele veio para quem estava sofrendo de alguma dificuldade. E assim também é com a gente. A gente está mais permeável, né, receptivo às mensagens do cristianismo, do espiritismo, ao consolo, quando nós estamos passando por uma dificuldade. E aqui foi o que aconteceu então com esse velho ancião. Ele estava vivendo esse problema e entrega um papel que continham algumas frases, né, alguns versículos do Sermão da Montanha, e aquilo fez algo no espírito dele. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de alguns amigos do Senhor. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de alguns amigos do Senhor, de que alguns amigos do Senhor se reuniriam junto dos velhos muros da via Salária naquela noite. Então, além do texto, tinha uma mensagem falando que os cristãos se reuniriam aquela noite. E ele então ouve aquela mensagem e desiste daquilo que ele estava indo fazer, que era ir procurar lavar sua honra através da morte do traidor e da mulher que traiu também ele. Retrocedi para colher informes do mendigo, mas não o encontrei. Nem pude jamais obter notícias dele. Quem era esse mendigo, né? Era verdadeiro, encarnado? Ou foi, né, um mensageiro que a espiritualidade utilizou? Ou foi um espírito que se materializou ali para poder entregar isso e depois desapareceu? O fato é que aquilo não foi à toa. Aqueles ensinamentos do profeta Galileu encheram-me o coração. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Aqui, ó. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Voltei a casa sem cumprir os malsinados propósitos e considerando a inocência de minha filha, cujos carinhos infantis me concitavam a viver, fui à Assembleia Cristã, onde tive a felicidade de ouvir pregadores valorosos e abnegados das verdades divinas. Lá se congregavam homens sofredores e humilhados, entre os quais alguns conhecidos meus, que as fúrias políticas haviam atirado ao sofrimento e ao ostracismo. Olhem lá. Não estavam só lá naquelas reuniões, né, os pobres, mas alguns também patrícios, né, que estavam ali vivendo essa situação de abertura a essas necessidades. Criaturas humildes ouviam a boa nova de mistura com elementos do patriciado, que as circunstâncias da sorte haviam conduzido à adversidade. Para todos, a palavra de Jesus constituía um consolo suave e uma energia misteriosa. Em todos os semblantes, a claridade triste das tochas, surgia uma expressão de vida nova, que se comunicou ao meu espírito cansado e dolorido. Naquela noite regressei a casa como se houvera renascido para enfrentar a vida. No dia seguinte, porém, quando menos o esperava na quietação da minha alma, eis que um pelotão de soldados me cercava a residência e conduzia-me ao cárcere, sob a mais injusta acusação. É que naquela noite o inditoso Flávio Ilas fora apunhalado em misteriosas circunstâncias. Então, olhem que coisa, né? Ele foi para matar o Flávio Ilas, não concluiu o que ele queria, mas mais alguém também queria matar ele e acabou matando naquela noite.
Mas ele foi acusado. Diante do seu cadáver, minha própria mulher jurou fora eu o assassino. Arguida a calúnia, busquei interpor as minhas relações de amizade para recuperar a liberdade e poder cuidar da minha pobre filha recolhida, então por mãos generosas e humildes do esquilino. Mas os amigos responderam-me que só o dinheiro poderia movimentar a meu favor os aparelhos judiciários do império, e eu já não os possuía. Abandonado do cárcere e impossibilitado de justificar-me, visto haver comparecido à Assembleia Cristã naquela noite, preferi silenciar a comprometer os que me haviam proporcionado consolação ao espírito abatido. Então ele tinha um álibi, né? O álibi era que ele tinha participado da reunião cristã, mas se ele falasse isso, ele estaria condenando ou complicando a vida da reunião dos cristãos. Então ele resolve se calar. Espezinhado nos meus sentimentos mais sagrados, esperei as decisões da justiça imperial, tomado de indefinível angústia. Afinal, 2 centuriões foram notificar-me a sentença iníqua. As autoridades, considerando a extensão do crime, cassavam-me todos os títulos e prerrogativas do patriciado, condenando-me à morte, visto o questor assassinado ter sido homem de confiança de César. Recebi a sentença quase sem surpresa, embora desejasse viver para servir àquele Jesus, cujos ensinos grandiosos haviam sido a minha luz nas sombras espessas do cárcere e cumprir, igualmente, os deveres paternais para com a filhinha abandonada pela ternura materna. Esperei a morte com o pensamento em prece, mas a esse tempo, olhem isso agora, né? Existia em Roma um homem justo, pouco mais moço que eu, cujo pai fora camarada de infância do meu progenitor. Esse homem conhecia o meu caráter defeituoso, mas leal. Chamava-se Quinéio Lúcio e foi pessoalmente a Trajano advogar a causa da minha liberdade. Olha isso, o Quinéio Lúcio, o avô da Célia, aquele que em espírito apareceu para ela 2 noites atrás e está conduzindo ela. Então, como que a gente não pode pensar, né, que o Quinéio Lúcio colocou ela dentro da casa do, do Marinho, né, atualmente conhecido como Marinho. Porque foi ele que em vida também libertou ele, conseguiu que não fosse a pena de morte para ele. Afrontando as iras de Augusto, não trepidou em lhe solicitar clemência para o meu caso e conseguiu que o imperador comutasse a pena para o banimento da corte, com a supressão de todas as regalias que o nome me outorgava. Então, ele perdeu todos os direitos que ele tinha como figura social ali da época, mas não perdeu a vida, pelo menos. Então, conseguiu com que ele não fosse morto. Enquanto o ancião fazia uma pausa, a jovem começou a chorar. Imagina, ouvi falar que é o avô, né, quem tinha feito aquilo. Até então, ela estava escondendo a, a identidade dela. Comovidamente em face da alusão ao avô, cuja lembrança lhe enchia o íntimo de vivas saudades. Uma vez livre, prosseguiu o velho de Minturnes, aproximei-me de antigos companheiros que comigo haviam provado do mesmo cálice com as perseguições de ordem política e que já partilhassem da mesma fé em Jesus Cristo. Banidos de Roma e humilhados, dirigimo-nos à África, onde fundamos um pouso solitário, não longe de Alexandria, a fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados e conservar, simultaneamente, os tesouros espirituais dos apóstolos. Deixando a capital do império, confiei minha única filha a um casal amigo, cuja pobreza material não lhe deslustrava os sentimentos nobres. Provendo o futuro da filhinha com todos os recursos ao meu alcance,
parti para o Egito cheio de novos ideais, à luz da nova crença. Nas severas meditações e austeros exercícios espirituais a que me submeti, cheguei a olvidar as grandes lutas e penosas amarguras do meu destino. O descanso da mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares. O único elo que ainda me prendia à península era justamente a filha, porque então ele deixou a filha aos cuidados de um casal pobre, mas digno, e passou um bom tempo ali então no Egito, perto de Alexandria, onde foi fundada uma comunidade cristã. Mas sempre pensando na filha, né? Depois de 20 anos no seio da nossa comunidade, em preces e meditações proveitosas, solicitei de nosso diretor espiritual a necessária permissão para recolher um familiar ao nosso retiro. Referi-me a um familiar, pois desejava convencer minha pobre Lésia de que deveria partir em minha companhia em trajes masculinos, considerando o ensino de Jesus de que existem no mundo os que se fazem eunucos por amor a Deus. Os estatutos da comunidade não permitem mulheres juntos de nós, por decisão de Alfídio Prisco, ali venerado como chefe, sob o nome de Epifânio. Então, olhem como já naquela época, né, começam já algumas regras que excluem, né, talvez por alguns motivos que fossem importantes ou não, não sei. Mas o fato é que, por que ele não falou que ia buscar a filha, ele falou que ia buscar um familiar. Ele iria dizer que era um filho, né, ou um parente homem, iria fazer com que a filha se passasse por homem, porque ali na comunidade cristã não aceitavam homens. Por quê? Um deles decidiu que não deveria ter mulher ali dentro. Talvez para que não houvesse, então, a questão sexual ou a atração, o desvio de pensamento, pode ser. Mas o fato é que então criou-se essa regra, e para que não fosse ferida a regra, ele então faria com que a filha fosse levada como homem. Não era meu propósito menosprezar as leis da nossa ordem, e sim arrebatar a filha ao ambiente de seduções desta época de decadência em que as intenções mais sagradas são colhidas pelos lobos da vaidade e da ambição que ululam no caminho. Então, olhem isso, né? Ele não queria, inclusive, ferir as regras, mas ele estava pensando o que uma mulher ali no meio despertaria realmente de atitudes decadentes, como ele fala, né? Um ambiente, uma filha, num ambiente onde provocaria a decadência, né, de intuitos sedutores no meio daqueles que poderiam ser lobos, né, que entregues à vaidade e à ambição. Desejaria conservá-la junto de mim, no mais santo dos anonimatos, até que conseguisse modificar as disposições de Epifânio acerca dos regulamentos de nossa ordem atentas às circunstâncias especiais da minha vida. Obtendo a necessária permissão para vir à península, aqui aportei há quase 2 anos, experimentando a angústia de reencontrar minha Lésia nos derradeiros instantes de vida. Descrever-te meu sofrimento com a separação da filha querida, depois de ausente tantos anos e de haver acariciado tão grandes esperanças, é tarefa superior às minhas forças. Acompanhei-lhe os despojos ao sepulcro, para onde mandei transportar pouco depois os dos carinhosos amigos que lhe haviam servido de pais, também vitimados pela peste, que há tempos flagelou toda a população de Vintures. Ai de mim, que não mereci senão angústias e tormentos nas estradas ásperas da existência, em vista dos meus crimes inomináveis na juventude.
Resta-me, contudo, a esperança no amor e do Cordeiro de Deus, cuja misericórdia veio a este mundo nos arrebatar da humilhação e do pecado. Quer dizer, ele entende que aquilo que ele está passando já é, de certa forma, uma consequência de uma vida cheia de erros, né, e de crimes. Então ele acha que aquilo já é o que ele tem que começar a reparar, né, ou a passar para que aconteça a transformação espiritual dele. Avizinhando-me do túmulo, rogo ao Senhor que me não desampare. Além do sepulcro, sinto que esplende a luz dos seus ensinamentos num reino de paz misericordiosa e compassiva. Certamente lá me esperam a filha idolatrada e os amigos inesquecíveis. A terra florescente da Campânia, presinto-o, guardará em breve o meu corpo combalido. Mas, além das forças exaustas da vida material, espero encontrar a verdade consoladora da nossa sobrevivência. Receberei de boa vontade o julgamento mais severo do meu passado delituoso e, renunciando a todos os sentimentos pessoais, hei de aceitar plenamente os desígnios de Jesus na sua justiça equânime e misericordiosa. O ancião de Minturnes falava comovido, com o olhar lúcido fixo no alto, como se estivesse diante de um plenário celeste, com a serenidade da sua fé robusta e ardente. Mas, chegando ao termo das confidências dolorosas, observou que Célia tinha os olhos rasos de lágrimas, a ponto de não poder falar de pronto, tal a comoção que lhe estrangulava a voz no imo do peito dolorido. Por que choras, minha filha? Ajuntou com brandura. Se a minha pobre história de velho não te pode interessar diretamente ao coração? Então, aqui, né, termina a descrição ou o desabafo do Marinho, né, a Célia, mas ele contando, envolvido, né, em toda aquela a história, só quando ele terminou que ele percebeu que a Célia estava chorando. E aí ele pergunta para a Célia, né, por que que ela estava chorando? Por que que ela sentia assim? E aqui, só que hoje eu vou parar por aqui, porque agora a Célia vai começar a falar e tem bastante coisa. Então, na semana que vem, a gente vai voltar a partir daqui, quando a Célia já ouviu a história do senhor que conheceu, né? Inclusive, tem um carinho muito grande pelo avô, que se abriu, né, para ela. E agora ela ouvindo em lágrimas, quando ele pergunta, aí ela vai começar a responder pro senhor, pro Marinho, certo? Nossa, que bonito, né? Bonito, né, Ádila? Quem ia falar, né? Nossa, Que mas a tem muita palavra. coisa ainda, Ádila, bonita nessa história que você vai ver só. Ô, Marco, tem terceira parte nesse livro? Para falar a verdade, Ádila, é assim, ó. Depois, na sequência de ordem cronológica, até tem o livro Ave Cristo. Só que, se a gente for pensar na sequência da história destes personagens, aí é um livro que aconteceu uma história 1000 anos depois, que é o livro Renúncia. Perfeito. O livro Renúncia, aliás, eu pretendo, depois desse, fazer o Renúncia, e não o Ave Cristo, porque ele tem a ver com esses mesmos personagens. Eu não sei se você já leu Renúncia ou se alguém já leu, mas O Renúncia eu ouvi em áudio. então a Célia é a Alcione do Renúncia. É meu livro favorito. Então. Então vamos acompanhando pelo menos agora, né, essa fase da jornada desse espírito, né, com tudo que nós estamos aqui tomando conhecimento. E ainda tem muita coisa para a gente se emocionar aqui, certo? Ah, graças a Deus, que tem bastante coisa. Beleza, então. Maravilha. Então, agradecemos a Deus mais uma vez aí pela oportunidade.
e uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Que assim seja. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.